A vida é simples. Somos nós que complicamos ela. Existem muitos sofrimentos, melhor dizendo, muitas das vezes nós sofremos não pelo problema em si, mas como nós reagimos ao problema, como nós interpretando aquele problema, como nós lidamos com ele, mas como a gente lida com ele. E muitas das vezes a nossa maneira de lidar com o problema, a gente inflama, a gente aumenta, a gente acaba olhando com um olhar de catástrofe, olhar de uma maneira que é a pior coisa do mundo, é a pior situação do mundo e que não há nenhuma solução, não há nenhuma alternativa para lidar com aquele problema, para lidar com aquele desafio. Por exemplo, às vezes a gente recebe uma mensagem, uma notícia, que algo deu errado, ocorreu um problema. E ao invés de nós pensarmos em uma alternativa, uma solução, que pode ter sido um desentendido ou não bem assim como nós recebemos aquela mensagem, a gente entra em pânico, fica nervoso, pensa um monte de coisa e começa a criar um monte de pensamentos, ideias e só coisas ruins. Por exemplo, olha, o seu chefe, o seu líder, olha, quero conversar contigo tal horário, beleza? Muitas das vezes, cara, a gente fica nervoso, daquele frio na barriga, daquele embrulho no estômago, começa a suar, começa a pensar o que fez de errado, o que deixou de fazer, o porquê ele quer conversar com a gente, o porquê daquilo e o porquê e um monte de ideias. E acaba ficando ansioso, fica nervoso. Em nenhum momento se pensa que pode ser um feedback, um elogio, ou um simples comentário, alguma coisa, ou melhor dizendo, não é o problema que a gente pensa. Essa que é a questão. A gente pensa que é algo negativo, algo ruim, e às vezes ele vai falar qualquer outra coisa não sendo o problema que a gente cria na cabeça, que a gente cria na cachola. E sim, nós criamos esse problema pela imaginação, pelo pensamento, e pela nossa imaginação, pelo nosso pensamento, a gente sofre por ele. Sofre por ele. Muitas das vezes o sofrimento ele vem do nosso pensamento, ele vem da nossa imaginação, o que vai acontecer. Muitas das vezes a gente olha para o futuro, a gente imagina um futuro e a gente pensa um monte de coisa ruim, coisas negativas. Acaba imaginando que semana que vem vai acontecer algo ruim, no final do mês não vai dar certo, que nossas coisas não vão dar certas, os projetos, não vai conseguir realizar o sonho que a gente tanto quer, pagar as contas. E por pensar algo que vai acontecer de ruim no futuro, a gente sofre antecipado. E muitas vezes o que a gente sofre antecipadamente não realiza aquele sofrimento, aquele problema. E ainda bem. Quantas vezes eu já pensei tantas coisas ruins que iriam acontecer, sofri, fiquei ansioso, fiquei nervoso, com medo, mas ainda bem que o que eu tinha imaginado de ruim não aconteceu. Era simplesmente o pensamento, era simplesmente a imaginação. E contigo, já aconteceu de imaginar coisas ruins no futuro? Problemas, desastres e não aconteceram? E ainda bem que não aconteceram? Tudo isso é resultado da imaginação, tudo isso é resultado das nossas crenças,
dos nossos ideais, que a gente pensa sobre a vida, pensa sobre nós mesmos. E a gente vai criando esses problemas na nossa cabeça. Achar que a gente vai ser demitido, o emprego não vai dar certo, aquela entrevista a gente não vai passar na entrevista, que a gente não vai conseguir concluir aquela prova, que a gente vai ter um encontro com uma pessoa e vai dar tudo errado no encontro, a gente vai gaguejar, que a gente não vai ser interessante, que a pessoa vai achar a gente chata, numa apresentação em público a gente vai esquecer e um monte de coisa. A gente vai criando essas coisas aqui na cachola, aqui na mente. E o porquê disso? E esse é o grande X da questão. E nós criamos esses problemas, nós criamos esse sofrimento pelo pensamento, pelos nossos ideais. E a gente, por pensar assim, a gente acaba complicando as coisas muito mais do que elas são. Por muitas das vezes, criar esses problemas, problematizar tudo, a gente acaba complicando demais aquilo que é simples, aquilo que é objetivo. Por exemplo, uma apresentação em público, apresentar um trabalho, um seminário, qualquer questão, você estudar o seu tema, estudar a sua parte do trabalho que você vai apresentar. Você criar uma ou duas perguntas ali, 3 se for o caso, estuda aquilo. Preparar o seu roteiro, preparar o seu cronograma da sua fala, a lógica ali, ensaiar, treinar. Cada um usa de uma metodologia diferente para apresentar a sua ideia, o seu seminário. Estudar aquilo que você vai falar e a forma como que você vai falar. De maneira objetiva é isso. O problema é quando a gente começa a criar o problema. Será que vai gaguejar? Será que vai dar o branco? Será que as pessoas vão rir? O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão pensar? Será que eu vou esquecer? Será que eu vou ficar nervoso? Será que eu vou ficar ansioso? Será que as pessoas vão perceber que eu estou ansioso, que eu estou nervoso? E um monte de coisa. E quando você começa a pensar nisso, a gente começa a criar o problema. E quando começa a criar o problema, a gente acaba problematizando tudo, complicando tudo. Porque já não é mais o fato de você estudar a sua apresentação. É você pensar no problema, lidar com o problema e ficar repensando, remoendo tudo aquilo e aquela confusão mental que rouba a sua energia, rouba o seu foco, rouba o seu tempo. Você fica inseguro. E se uma vez você errou, ficou nervoso, esqueceu alguma coisa, já é uma confirmação, um viés confirmativo que você vai errar sempre. Isso tudo maneira do pensamento, isso maneira do nosso ideal, das nossas crenças, que acabam acontecendo. E muitas das vezes, cara, a gente problematiza demais, a gente problematiza tudo. Carreira profissional, a vida amorosa, a gente pensa que a gente vai conseguir ser feliz no futuro, se a gente vai realizar os nossos sonhos ou não, se a gente vai conseguir comprar um carro, ter uma casa. Quando a gente pensa nesses problemas, quando a gente pensa em tudo isso, a gente olha para nós mesmos e começa a criar obstáculos mentais, criar barreiras psicológicas. Cara, a vida, ela tem seu desafio. A vida, ela tem a sua própria exigência de sobrevivência, de luta, de esforço, de trabalho, de dedicação. Isso é fato. Para onde você for, você vai precisar se dedicar
E em qualquer área da sua vida você vai precisar se doar, se entregar. No casamento, com os filhos, no trabalho, numa vida missionária, religiosa, espiritual, de um lado político, um lado social, um lado fraterno com os amigos, na área do esporte, como atleta. Enfim, você vai precisar se dedicar, se entregar e qualquer for a área, qualquer for a direção. Isso é fato, sempre existiu e sempre vai existir. A dedicação, a entrega. O problema é quando a gente olha para nós e cria esses obstáculos, cria essas barreiras. Como eu dou o exemplo da apresentação do seminário. E ferrou tudo. Por exemplo, às vezes eu estava conversando com um rapaz que ele ia sair com uma garota, né, o primeiro encontro e tal. E nessa conversa, em uma lanchonete, um restaurante, o cara ficou 15 dias nervoso, pensando em desistir do encontro, pensando em desistir de conhecer aquela garota, porque ele imaginava, ele pensava que ela pensava dele, que ela achava ele desinteressante. É meio que você pensar o que a outra pessoa pensa de você. Olha que louco. E pensou que ele, por ele olhar para si de uma maneira um pouco distorcida, um pouco mal, incapaz de algumas coisas, não vê tantas qualidades assim, ele se via, ele achava que a pessoa ia ver ele também dessa forma, com tantos defeitos. Ele ficou pensando, repensando, remoendo tudo aquilo, ficando nervoso, ficando ansioso, quase não dormindo, sabe? Por pensar o que a pessoa ia pensar dele. Resumindo, ele foi lá, encontrou a pessoa, a data e horário. Falei, cara, vai. Ele foi. E, foi um papo gostoso. Foi uma conversa gostosa que ele teve com a garota. E a coisa aconteceu. A coisa fluiu. Ele criou um obstáculo, criou um problemão, uma tempestade no copo d'água. E ainda bem que a vida não é conforme a gente pensa, como a gente cria as tempestades nos copos d'água. E quanto que ele teve um grande alívio, tirou um grande peso das costas de ter enfrentado aquilo. Ter enfrentado o problema que ele mesmo criou em seu pensamento e em sua mente. E quantas vezes, cara, a gente vê aí, pessoas desistem de uma profissão por criar um obstáculo que não conseguem, que não são capazes. Outras pessoas acabam desistindo de uma faculdade, de um emprego, de um sonho, de algo bom para ela, porque ela acha que ela não consegue pelas barreiras mentais que ela criou em si mesmo, pelos sentimentos que ela tem. Entenda, a vida é simples. Que nós, pelo nosso pensamento, pelas barreiras que a gente cria, a gente acaba problematizando tudo, colocando obstáculo em tudo. E quando a gente cria mais obstáculos do que a vida tem, fica muito mais difícil, fica muito mais complicado. De uma maneira natural da vida, ela exige o seu nível de dificuldade, ela exige as suas dedicações, ela exige os leões por dia para se dar conta. Ponto. O problema é quando a gente cria muito mais do que já é. Realmente não dá conta. E esse é o problema, esse é o X da questão. É quando a gente cria muito mais problema do que já se existem. E se a gente começar a tirar esses problemas que a gente acaba criando na própria mente, a gente vai certeiro no alvo, a gente vai direto no alvo,
e faz aquilo que precisa ser feito. Se a gente tirar essa sensação de incapacidade, de medo, insegurança, que isso não é para mim, que eu não consigo, e apenas focar em estudar aquilo que precisa ser estudado. Eu tenho 1 hora, então eu vou estudar nessa 1 hora. Eu tenho meia hora, eu vou estudar nessa meia hora. Eu consigo ler 5 páginas por dia, então eu vou ler 5 páginas por dia e vai ser isso? Vai ser o meu melhor? A gente faz acontecer em um tempo maior, mas faz acontecer. Sabe? E é isso que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo. Que a gente precisa simplificar as coisas. Quando a gente simplifica as coisas ficam mais fáceis, mais práticas, e a gente canaliza a nossa energia, a gente canaliza o nosso foco no alvo, ser muito mais certeiro. Vou estar deixando aqui um outro vídeo que irá ajudar você a encontrar o X da questão e seguir em frente. E ir além. Até um próximo vídeo.